Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Hoje a nossa live vai ser com a doutora Silvana. Vamos falar hoje sobre tudo o que os pais e as mães precisam saber para os cuidados com os olhos das crianças, tá? Já estou fazendo o convite, gente. Enquanto isso, sejam todos bem-vindos, Simone, Júlia, Noemi. Boa noite, doutora Silvana, como vai? Tudo bem? Boa noite, Wilson, tudo bem? Tudo bem. É um prazer tê-la aqui comigo, compartilhando esse bate-papo. Para quem não sabe, que está chegando ali, a gente tem esse costume já faz um tempinho de fazer essas lives de quarta-feira. E hoje, para mim, é um dia muito especial, porque eu posso contar aqui com a tua participação. E, assim, além da minha admiração por você, eu tenho muita gratidão, né? Para quem não sabe, a Silvana foi a pessoa que me abriu as portas quando eu vim aqui para Maringá, né? Num dia que eu estava revirando as minhas coisas no meu R3, no final da minha residência, estava vendo uma revista do CBO, aí por coincidência caiu numa página de classificados e tinha um anúncio lá dizendo que tinha uma oportunidade de emprego aqui em Maringá, que era tudo que eu queria. Aí foi que a gente começou a conversar e nasceu essa parceria que dura até hoje. Eu sou muito grato, doutor. Imagina, um prazer, e eu acho que não é coincidência que e a gente ser amigo até hoje. É um grande prazer poder ter ajudado você a chegar em Maringá. O prazer é meu. Bom, tudo bem o som? Opa, deu uma travada, né? Isso. Acho que agora está ok. Tá. O assunto nosso hoje é sobre a importância do exame oftalmológico na criança, né? É muito comum hoje em dia ainda chegarem pais no consultório sem saber direito qual é o momento correto, de que forma deve ser esse acompanhamento, e isso muitas vezes é decisivo. Por coincidência, ontem mesmo em Nova Esperança, eu atendi uma criança de 9 anos de idade, trazida pela avó, tá? Que a queixa, na verdade, é que ele estava esfregando os olhos, que estava coçando os olhos, mas ao fazer o exame dele, a gente descobriu que ele tinha ambliopia, tá? Um dos olhos deles, ele tinha 7 graus de hipermetropia, aproximadamente, e no outro não tinha nada. E para ele, isso é o normal, ele enxergava e vivia normalmente, né? Então é algo muito comum no dia a dia do consultório, nós vamos falar, começando por isso aí, doutora. Então, assim, a primeira coisa é, quando se desenvolve a visão da criança? Vamos falar um pouquinho disso primeiro? Vamos para começar do começo. Bom, diferente da audição, por exemplo, que já começa no útero materno, né? A visão da criança, ela começa a se desenvolver a partir do nascimento. Então, o bebê nasce com a visão extremamente baixa, basicamente vê luz e vultos, e a partir do nascimento começa o desenvolvimento visual. E ele é muito acelerado nos primeiros 6 meses de idade. Então, o bebê, a cada dia, enxerga mais. As mães que estão nos assistindo sabem que o bebê tem aquele olhar perdido, né? E depois, no primeiro mês, ele já começa a fixar, no segundo mês ele começa a acompanhar. E aos 6 meses de idade, a visão da criança já é mais ou menos 50% da visão do adulto. É chamado período crítico, né? É um período muito importante, que ele se estende até os 10 anos de idade, porém ele é muito importante até os 2 anos, e ainda existe um desenvolvimento muito grande, tanto a gente pode ganhar a visão, como perder até os 6 anos, que é chamado período principal, né? Por isso a importância, né, do exame oftalmológico quando o bebê nasce, pelo menos o teste do olhinho, né? O teste do olhinho ele foi criado exatamente para a gente detectar já na maternidade, né? Não deixar passar
aquele período, né, que a mãe tá no hospital e a gente poder detectar algumas doenças. Existe muita dúvida, né, Wilson, quanto a isso. As mães acham, mas doutora, ele fez o teste do olhinho, não viu que ele tinha grau? Eu acho que a avó talvez tenha pensado nisso, ou a mãe, nesse caso que você falou, né? Exatamente. E, na verdade, o teste do olhinho é um teste mais simples, né? É um teste só para ver se a luz está passando ou não. Depois ele precisa ser levado no oftalmologista mais para frente, né? Nós vamos falar disso depois, né? Quais os períodos importantes. Exato. O teste do olhinho, a princípio, seria a primeira avaliação da visão da criança, né, do olho, propriamente dito. Né? Ele pode ser feito pelo pediatra, ele vê algumas alterações grosseiras, mas em alguns casos é necessário complementação com dilatação, exame da clínica com o oftalmologista, por exemplo, retinopatia diabética, quando a mãe... retinopatia da prematuridade, quando a criança nasce um pouquinho antes do horário, algumas infecções que podem acometer a mãe também pode prejudicar o nenê, né? Então, assim, o primeiro, é o importante de início, né? E hoje em dia é lei, né? Se eu não me engano, paranaense eu sei que mas acho que é até nacional, que se passa o teste do olhinho. Então, assim, doutora... Você complementa, você sabe, não sei se eu já contei para você, como é que dizem que a lei só funciona quando existe uma lei municipal. Né? Quando a lei é federal, mas aí a coisa não é implantada e tal. E eu tenho, na verdade, no meu currículo essa satisfação de dizer que uma vez eu atendi uma repórter da Globo local e ela disse, por que tem tanta criança aí? Eu falei, porque a gente faz o teste do olhinho. Expliquei para ela o que era. E ela fez uma matéria lá na clínica. E essa matéria, um vereador aqui de Maringá, o Mário Verri, ele viu a matéria e ele me ligou e disse assim, olha, eu queria mais detalhes sobre isso, que eu disse que já era lei no Rio de Janeiro e em São Paulo. E aí ele fez um projeto de lei e a partir de então, se é lei também, existe uma lei municipal regulamentando que todo bebê que nasce, né? Agora já tem quase todos os estados da federação, mas aqui em Maringá foi a gente numa matéria aí que acabou despertando o vereador, né? É interessante. Que bacana. E aí, assim, a própria mãe hoje em dia, muitas delas já sabem disso e pedem até para ver, foi feito o teste do olhinho, trazem, porque ouviu falar, porque alguma pessoa falou também, né? E então aquele negócio, gente, de assim, precisa esperar o filho estar alfabetizado para fazer a primeira avaliação oftalmológica? Por favor, não. Isso é a história que eu acabei de falar, né, doutora? Que infelizmente ainda acontece bastante. Muito. Então, e pessoas esclarecidas, isso que às vezes surpreende, né? Nem a pessoa de ontem lá era uma pessoa que tinha conhecimento, era uma pessoa que teria condições ali de estar um pouco mais inteirada do assunto, né? Então, assim, tirando o teste do olhinho, tem algumas orientações que normalmente são passadas para a criança de uma forma geral. Aquela criança, por exemplo, que estava tudo bem quando nasceu, estava tudo bem no teste do olhinho, com que frequência, quando que vai no oftalmologista primeiro? Eu acho assim, eu sempre oriento, né, a gente orienta os pacientes assim, pelo menos no primeiro ano de vida precisa fazer um exame oftalmológico. Aqueles pais, aquelas mães que têm acesso, que têm um plano de saúde, que têm condição de arcar e puder levar no primeiro, segundo mês de vida, eu acho extremamente interessante, como você falou. O teste do olhinho é feito pelo pediatra, normalmente no hospital, é um teste simples do reflexo, mas se for no consultório, a gente vai dilatar a pupila, olhar o fundo de olho, né? A gente vai orientar, né? Qual é a frequência, a gente vai ver a história familiar. Agora, de qualquer forma, de preferência, o primeiro exame oftalmológico deve ser no primeiro ano de vida. Aquelas famílias em que tem histórias de ambliopia, de um olho que não enxerga, todo mundo usa óculos na família, elas devem ser avaliadas antes. Em termos de sistema público de saúde, né, nós temos que falar que não é todo mundo que tem acesso a poder levar no oftalmologista ou tem plano de saúde. Se recomenda pela Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria que toda criança faça um exame antes dos 3 anos de idade. 3, né? Não é com 7, com 9, como a sua. 3 anos de idade, porque ele vai estar naquele período crítico que nós falamos, de desenvolvimento visual. E se tiver alguma coisa que não está indo bem, ou um olho que está diferente do outro, não espera ter queixa, né? Criança tem pouca queixa, né? Criança acha que é assim. Então,
antes dos 3 anos, pelo menos um exame. Se possível, no primeiro ano de vida. Isso aí. Pessoal, eu desativei os comentários aqui para não ficar passando aquelas letrinhas na frente do rosto da Silvana, mas podem perguntar, tá? Tem aqui essa interrogaçãozinha ali embaixo, vocês clicam, respondem, a gente está vendo e a gente vai respondendo, inclusive já teve pergunta aqui que depois a gente vai responder, tá? E complementando o que você falou, como é incrível essa questão de que a criança se adapta, né? Ela não sabe o que é enxergar bem ainda com os 2 olhos se ela não enxergou nunca. Então ela vai para ela que aquilo ali é normal. Ela muitas vezes não fez isso, ninguém fez isso nela, para ela poder perceber que um dos olhos tinha alguma diferença, né? Ou às vezes também a criança tem um grau que é até relativamente alto e com aparentemente esforço nenhum ela consegue vencer aquele grau. Mas pode ser um dos motivos que ela vai mal na escola, que ela não se desenvolve bem, então isso é importante. Tá? Gente, o assunto é bem importante hoje. Nós sempre faz uma previsão de falar uns 30 minutinhos, mas acaba passando um pouco. E se eles tiverem pergunta, fica à vontade. A live depois fica salva aqui no nosso Instagram, tá? E a gente compartilha com a doutora Silvana, depois vai ficar à disposição para quem perder um pedacinho ou não puder ficar até o final também, tá bom? A gente já falou um pouquinho disso, né? Mas o que seria a ambliopia ou vista preguiçosa? A ambliopia é uma coisa super importante, né? Que você mesmo falou aí, um paciente com ambliopia. É o não desenvolvimento da visão. Então, a ambliopia, ela não é miopia, não é hipermetropia, mas ela pode ser causada por todos eles. A gente, quando nasce, os olhos, né? A gente falou que a gente vai desenvolvendo a visão. E a imagem, ela vai em cada olho separadamente. E o cérebro junta as imagens. Se um dos olhos, por algum motivo, não leva a imagem com a mesma nitidez para o cérebro que o outro olho, e aí a gente pode colocar o estrabismo, é uma delas, um alto grau, como o caso que você citou, né? Uma hipermetropia alta e o outro olho não é nada. Quando chega no cérebro, a natureza é sábia, né? O cérebro não vai juntar uma imagem nítida com uma ruim, ele vai deixar ruim de lado. E aí, esse olho não se desenvolve, a capacidade de enxergar. Isso é muito grave, né? Porque se isso não for tratado nesse período crítico, essa criança vai ficar com déficit visual para o resto da vida dela. Então, com um olho só, a criança faz tudo. A criança lê, a criança enxerga formiguinha no chão, toda mãe fala assim, não está enxergando bem, mas ele enxerga formiguinha, ele acha formiguinha, ele acha avião, ele faz tudo, só que o outro olho não está desenvolvendo. E Deus me livre, acontece alguma coisa com o olho bom, nós vamos ter um deficiente visual, né? Então é muito importante avaliar a visão das crianças sem queixa, sem nada, para a gente detectar se existe alguma anormalidade, alguma diferença entre os olhos que fez com que o olho não desenvolvesse em relação ao outro. Por que isso? Porque isso é tratável. Mais importante. Exatamente. Alguma coisa que eu apertei aqui para ver questão. Tudo bem? Tá. Todos? Alguns pais perguntam assim, mas meu olho dele lá, que tem o grau, não está tudo bem? Não está tudo certinho? Não tem algum problema? É justamente isso, o olho está bem, só que a parte neurológica dele, aquele desenvolvimento, ele não foi feito da forma adequada no momento certo. Tá? Eu não sei se o meu modo de explicar ou de pensar está certo, mas eu gosto de explicar para o pai mais ou menos assim. Você imagina que tua criança nasça e você prende uma perninha dela para trás. Fique com essa perninha presa durante vários anos e depois solte. Por mais que você trabalhe com fisioterapia e tal, é bem provável que ela não cresça e fique da mesma forma, com a mesma força, tamanho, que a outra que foi trabalhando da mesma na maneira correta, né? Então é mais ou menos isso. O olho está bem, mas a parte neurológica, a parte cerebral que desenvolve da estímulo visual, não. Tá? E dando sequência ao nosso bate-papo aqui, mais alguma coisa sobre ambliopia, não?
Não, acho que é isso. Eu faço o mesmo exemplo que você. Ele nunca vai andar Talvez eu tenha aprendido contigo tão bem ainda. quanto aquele que andou desde o começo, lado desde o começo. Então é uma coisa que eu tenho que confessar ali, né? A minha residência, né, lá na Federal do Paraná, a minha chefe de residência era uma oftalmopediatra, que é a doutora Ana Moreira. Aqui, quando eu vim para Maringá, o primeiro lugar que me abriu as portas foi a Oftalmed, que tem a doutora como oftalmopediatra. E assim, querendo ou não, eu aprendi a gostar de criança também e examinar bastante criança. Então a gente acaba pegando, e provavelmente eu aprendi com você esse exemplo que eu dou. E aí, o tampão. A gente pode falar um pouquinho sobre essa questão do tampão, né? Vamos imaginar, vamos pegar esse exemplo dessa criança que veio comigo. Se ela tivesse vindo alguns anos antes, uns 5 anos antes, tivesse lá com uns 4 anos de idade, com o olho com mais ou menos 7 graus e outro aparentemente nada. A gente tinha bastante coisa para fazer para essa criança, né? O que a gente faria? Muito. Eu acho que a história da vida dela seria outra, pelo menos a história desse olho, né? Na verdade, assim, quando a gente detecta que existe uma diferença, no caso aí, por exemplo, uma diferença de grau enorme, né? A gente já sabe que o olho é ambliópico, quer dizer, o olho... Você põe o óculos, né? Que os pais pedem, mas se tem o grau, põe o grau e enxerga. Não é assim, né? Porque ele não desenvolveu a capacidade de enxergar, então você põe o grau, mas mesmo assim ele não enxerga, ou não enxerga bem. Então, numa criança menor, a gente consegue recuperar como? Fazendo a oclusão, o tampão. E a gente tampa o quê? O olho bom, né? Se a gente tampa o olho bom, a gente força o olho, o cérebro a usar aquele olho. Então, as vias ópticas, né? Todo o mecanismo, desde o olho até o cérebro de desenvolvimento, ele começa a ser usado. Quanto menor a criança, mais rápido é a recuperação. Então, quanto mais cedo a gente detecta e começa a tratar, mais rapidamente, porque a criança está em desenvolvimento, ela recupera a visão. Então, é por isso que é tão importante a gente levar na criança, por exemplo, até os 3 anos de idade. Se a gente detectar antes, a 1 ano de idade, a gente põe o óculos e põe o tampão. E a gente vai acompanhando, né? Periodicamente, dependendo da criança e da idade, a gente alterna um pouco o tampão. É lógico que nós não podemos deixar de desenvolver o olho bom, mas a gente consegue recuperar, né? A gente tem alguns exemplos de um paciente que a mãe era exatamente como essa paciente. Ela nunca enxergou, ela descobriu no adulto, ela tem 7 graus e ela tem visão de 10% nesse olho, e 100%. Quando ela teve um filho, ela já era minha paciente, eu disse, traz esse menino para eu examinar. E ela trouxe com acho que 10, 11 meses para fazer o exame. E ele era como ela, tinha um pouco de hipermetropia e tinha 7, 8 graus do outro lado. E a gente começou desde pequenininho, óculos, então, hoje ele tem 19 anos, é adulto. E aí eu brinco que ele é a versão, né, melhorada dela, porque eles têm a mesma coisa, só que ele tem visão 100% dos 2 olhos. E ela, infelizmente, não foi tratada, né? E assim, e é isso mesmo que vocês ouviram, né? A gente tampa o olho bom, para que o olho ruim, o olho que tem o problema, se desenvolva, force e acabe superando essa dificuldade, né? Porque assim, a gente ouve também falar, né? Coitadinho, ele já não enxerga desse olho, você vai tampar o olho bom ainda. É isso mesmo. E da época certa, né? Para isso acontecer, que nesse exemplo aí fantástico, que com certeza mudou a vida dessa criança. E assim, é importante falar que existem algumas profissões que exigem visão binocular. Então, assim, dependendo das escolhas que essa criança queira fazer um dia, talvez ela seja privada de algumas. Motorista de avião, por exemplo, algumas profissões que exigem visão 3D tridimensional, né? Então, tudo isso é comprometido quando um dos olhos não desenvolveu bem. Então, aí, mais uma vez, a importância. Tem uma pergunta aqui da Liana Schebel, né? Ela perguntou de quanto em quanto tempo se deve levar a criança para fazer o exame. Foi mais ou menos que a doutora já respondeu no começo ali, né? De preferência uma vez no primeiro ano, lá, né? Bem no comecinho, depois ir fazendo a avaliação conforme o critério médico, mas sempre procurando fazer o mais frequente possível, de preferência até uma vez ao ano, ou cada 6 meses, dependendo de cada caso, né, doutora? Alguma coisa exatamente. Falar. Isso. Não, acho que é isso, uma vez por ano, acho que se o pai tiver condição, semestral, se existir algum grau que foi detectado, né? É importante dizer que no primeiro ano de vida, quase todas as crianças têm hipermetropia.
Então, o fato de ter grau não é absolutamente necessidade de usar óculos, um tanto que é normal. Astigmatismo também. No primeiro ano de vida, às vezes a criança tem um astigmatismo até alto. A gente pode fazer o exame, detectar e acompanhar, né? Olha, ele tem um grau, mas a gente vai ver, porque às vezes naturalmente esse grau vai diminuindo, você não é preciso prescrever. Aí você às vezes faz a cada 6 meses. Ou, de uma forma geral, como você explicou mesmo, uma vez por ano, é mais que suficiente, dependendo da história da família, o que é, né? Então, por isso que é importante. Beleza, então. E assim, lembrar que a criança às vezes se desenvolve muito rápido, né? De um ano para o outro parece pouco para um adulto, mas para uma criança muitas vezes ela chega às vezes a dobrar o grau, ou a coisas até mais grotescas, né? Quando a pessoa, por exemplo, tem uma alergia, coça muito o olho, acaba desenvolvendo algumas outras doenças também, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também. Tá? Trocando um pouquinho de assunto agora, mas não menos importante, a gente já vinha passando por um processo, há alguns anos já, de aumento da incidência de miopia. Alô? Deu uma cortada aqui para mim, eu vou repetir. A gente já estava passando por uns anos anteriores por um processo de aumento do número de casos de miopia. Isso se deve a boa parte dos hábitos que mudaram muito, né? Celulares, computadores, etc., né? E essa época agora que nós estamos de pandemia, então, que o pessoal fica em casa, aulas online, isso acabou dando um boom ainda maior, né? O que a gente pode passar de orientação para as mães? Mães, o que você deve cuidar em relação ao uso do celular e aos riscos de aumento de grau, de problemas de visão? Tá assustador, né? Acho que você deve estar vendo isso no consultório, assim como eu. Eu chego a ver crianças de 5, 6 anos ficando 6 a 8 horas por dia no celular, né? Os pais têm que trabalhar em casa, não conseguem, porque às vezes tem 2, 3 filhos, moram em apartamento. A gente entende a situação, mas a gente também tem que entender que nós estamos arriscando a visão da criança, fora outros problemas que a gente sabe, né, em dia. Mas vamos lá. O que eu tenho dado de orientação no consultório? O que é importante, né, saber do computador? A gente sabe que a miopia tem crescido muito. O que é a miopia? É o olho mais comprido que o normal. Então, esse hábito de ficar na frente das telas, principalmente celular, tablet, computador e tudo mais, isso faz o olho ficar mais míope, o olho crescer, né? Então, nos últimos 30 anos, a incidência de miopia mais que dobrou. E a miopia não é só grau, não é só usar óculos, né? A alta miopia é uma doença que está associada a descolamento de retina, a miopatia, a maculopatia miópica, perda visual, né? Pode ser levada até a cegueira. Então, é uma coisa grave que a gente tem que evitar. Então, quais os cuidados que a gente pode tomar, ou pelo menos a gente vê? O que eu tenho orientado lá? Bom, qual que é o pior? Porque eles ficam próximos. Toda criança, adolescente gruda no celular. Então, de preferência, assistir aula, não assistir no celular, tá? De preferência no computador. Se for possível, coloca lá no computador a aula e coloca um cabo de HDMI e liga na televisão. Então, pelo menos, são algumas horas que a criança está assistindo aula um pouco mais distante. Não vou dizer que ficar o dia inteiro na televisão também é ótimo, mas é muito menos ruim do que ficar no tablet e no celular, tá? Fora isso, mas a criança gosta do TikTok e no WhatsApp, o Insta. Ok, porém tem que ter limite. Os pais precisam colocar limites. Todo mundo está falando isso há muito tempo. Então, o que é viável? Vamos falar de idade, faixa etária. 0 a 2 anos. Quando que eu posso deixar ele assistir tablet? Nunca. 0 a 2 anos, a criança está em formação dos olhos, formação da retina. Ela não deve ter acesso a nenhum tipo de eletrônico. O menos ruim é a TV. Então, colocar lá o filminho, a criança se movimenta, ok. Tablet e celular, eu vou dar uma exceção, eu falo para a mãe. Quando você estiver numa viagem na estrada, de repente você põe o tablet lá para dar uma distraída. Mas ter o hábito de usar de forma nenhuma, você está criando um vício, né? De 2 a 4 anos, uso eventual. Uma sala de espera, um dia no restaurante, uma coisa eventual. Não criem o hábito leva ao vício. A partir dos 4 anos, de meia a 1 hora por dia. Falo para as mães, não todos os dias. Final de semana, na casa, um dia que tem um amiguinho, foi na casa da avó, né? Você precisa fazer alguma atividade.
Então, a partir dos 6 anos, você pode deixar isso um pouco mais frequente, mas que não extrapole 1 hora por dia. Tá? Gente, 1 hora é pouco, mas é muito para uma criança que está se desenvolvendo. Tá? Então, na pandemia, né, estava em lockdown, o que nós vamos fazer? Eu falo, tá bom, então vamos criar 2 horas. Uma de manhã e uma à tarde. Evitar dar tablet para a criança antes de dormir. No quarto, cria uma regra, celular não entra dentro do quarto, tá certo? Já é uma coisa que vai ajudar, porque a luz azul atrapalha o ritmo circadiano, atrapalha o sono da criança e todo o desenvolvimento. Então, acho que é mais ou menos isso. Os adolescentes, idem, tudo tentar colocar para televisão e alternar, né? A gente fala 20 e 20, 20 minutos lá na tela, 20 segundos olhando para o além, pelo menos dá uma relaxada. Além da miopia, existe um novo tipo de estrabismo, que é o estrabismo por uso abusivo de eletrônicos. Nos últimos 2 anos, eu operei 11 crianças e adultos jovens que ficaram estrábicos com visão dupla por causa de uso abusivo de eletrônicos. Então, a coisa não é brincadeira, né? E também tem a questão de uma outra alteração que não é visual, que também é decorrente de celular, que é uma síndrome chamada síndrome do pescoço de texto, que a pessoa fica assim e acaba desenvolvendo essa posição aqui com hérnia cervical e todas as consequências de amortecimento, dor de cabeça, etc. Tá? Só já aproveitando que a gente está falando um pouquinho desses assuntos aí, de desenvolvimento, de visão, de criança, próxima quarta-feira eu vou fazer essa live com uma convidada que é uma pediatra chamada doutora Larissa, e nós vamos falar sobre a importância dos primeiros anos no desenvolvimento da criança e no aprendizado dela. Também vamos falar alguma coisa de visão, vamos falar de audição e também algumas síndromes, algumas coisas. Então está bem bacana também, fica aí já o convite para quem está acompanhando também. Tá? E um dos temas que a gente ia falar, que a doutora já começou a falar também, é da luz azul, né? Hoje está sendo muito comum, às vezes o paciente já chega no consultório e fala, como é que é aquela lente que faz, que coloca lá, que é azul, que protege do celular e tal. Bom, a gente sabe que os eletroeletrônicos, eles emitem várias frequências de cores, né? E uma faixa ali desse filtro, desse luz azul, acaba prejudicando a retina e outras estruturas do olho, né? Então esse filtro nada mais é do que uma proteção da lente ali, um tratamento da lente para proteger os nossos olhos do excesso desse tipo de luz, tá? Hoje tem sido feito bastante, e como eu disse, o paciente às vezes chega já falando do tratamento, né, doutora? Sim, com certeza. A gente também já orienta, né? Porque às vezes você está prescrevendo, eu falo assim, você vai chegar na ótica e eles vão te oferecer a luz azul. Então eu já vou explicar para você o que é e você decidir. A gente sabe que em modelos animais, em laboratório, esse excesso de luz azul, como você comentou, que é fato, né? Que eles emitem mesmo, eles parecem que têm alterações na divisão das células epiteliais da córnea, algumas alterações no fotorreceptores são as células importantes para a visão, mas isso em modelo animal. Em modelo humano, quer dizer, em humanos, não tem nada provado, né? Porém, eu não sei se você nota isso também, Wilson, os pacientes que usam óculos mesmo e ficam na frente do computador e a gente prescreve, eles gostam, eles acham confortável, porque tira um pouco daquele ofuscamento da luz, né, do branco no fundo. Então, assim, eu não acho e não prescrevo filtro de luz azul para pacientes que não usam óculos, que não tem grau, porque eu acho que não tem evidência científica que isso vai ser benéfico. Agora, se ele usa bastante, adolescente não adianta, eles usam bem mais, né, do que tudo. Ou o indivíduo trabalha no computador, eu prescrevo sim, eu acho que assim, é um custo a mais, mas que vai dar conforto e vai dar uma protegida. E eu descobri agora recente que esses filtros, eles não filtram 100% da luz, porque afinal não pode filtrar também, né? A gente precisa da luz azul. Eles filtram 25% da luz azul. Mas como tem um excesso, se você tirar 25% é bastante, né? É justamente por causa do conforto, exatamente. Já tive pacientes que falam isso e é notório isso também, né? Avançando mais um pouquinho no nosso bate-papo, a gente teve algumas perguntas sobre ceratocone. Tá? É incrível também como eu notei no dia a dia como que essa
esse problema tem aumentado, né? Na residência, que na verdade era para ser um serviço de referência, onde eu acredito que era para ter muitos casos, quando tinha um caso de ceratocone, quase que todo mundo ia ver, porque tinha pouco e tal. Hoje em dia, quase que todo dia, vamos dizer assim, no consultório, uma pessoa aparece que tem ceratocone. E eu tenho notado também, eu acho que a doutora com certeza muito mais que eu, que está aparecendo cada vez mais cedo, né? Crianças cada vez mais novas. E vamos lá, primeiro o que é ceratocone e o que dá para fazer para não ter? A córnea é essa parte transparente que a gente tem na frente da colorida. E, principalmente na época da adolescência, onde o olho cresce mais e se desenvolve, essa doença pode surgir, né, chamada de uma distrofia. O ceratocone tem um fator genético, né, a gente sabe que é mais comum o aparecimento em famílias que têm outras pessoas, quer dizer, existe uma predisposição, mas a gente sabe que está muito associado ao ato de coçar os olhos, né? Então, o ato de coçar os olhos tem que ser abolido, porque a gente não sabe quem tem predisposição e quem não tem. Mas a gente sabe que o coçar os olhos pode desencadear em quem tem essa propensão. Então, crianças que têm o hábito de coçar os olhos precisam ser tratadas, precisam ser levadas ao oftalmologista. Geralmente está ligado à alergia, né? São crianças alérgicas. Existem colírios que você pode estar usando. Às vezes as mães ficam com receio de pingar colírio nos olhos. Claro que elas não devem pingar ao léu, mas com orientação de um oftalmologista, é muito melhor, eu falo para a mãe, um gotilho na hora certa e bem aplicado do que um coção, né? E eu brinco com as mães que coçar os olhos é que nem o alcoolismo, né? Depois do primeiro gole, ninguém segura. Começou a coçar, não para mais. Coça, irrita, coça e vai embora. Eu tenho notado como você, cada vez crianças mais precocemente, a gente ainda não conseguiu estabelecer essa relação do uso das telas, mas eu não tenho muita dúvida que deve ter uma relação, né? Porque a gente vê que com o passar dos anos, quando eu cheguei aqui em Maringá, eu já achei que essa região, eu vim de São Paulo, né, há 25 anos atrás, e eu já achei que aqui também tinha muito mais ceratocone do que eu pegava lá. E agora, assim, nos últimos anos, né, crianças de 8, 9 anos, 10 anos, com ceratocones avançados. E coisa que a gente ia ver normalmente com 14, 15 anos. Mas a gente sabe que a córnea ou ceratocone, ele tem várias fases, né, várias etapas, que ele pode ou não progredir. A luz natural, ou seja, a idade, vai fazendo com que essa córnea fique mais endurecida. E o ceratocone, provavelmente depois dos 30 anos, depois dos 40, ele não evolui. Então, provavelmente a luz natural deve ter algum fator sobre estabilizar essa córnea. Como essas crianças, além de ficar na frente da tela, ficam na Batcaverna o dia inteiro, porque eu tenho 2 adolescentes aqui que não saem do quarto, eles não saem do quarto, né? Eles ficam somente com luz artificial. Eu acho que essa córnea fica muito mais imatura durante muito mais tempo, né? Realmente é uma coisa muito grave, porque o ceratocone ele pode ser subclínico, você descobrir quando você vai fazer uma cirurgia de miopia, um dia que você vai pedir um exame, né? Como ele pode ser extremamente avançado, precisar de tratamento cirúrgico e até transplante de córnea, né? Exatamente. E assim, como se não bastasse o problema da córnea poder ser deformada por fato de você coçar o olho, né? Lembrar que nessa época que nós estamos de pandemia, levar as mãos aos olhos também é uma fonte de contágio. Você pode estar levando bactérias, pegando conjuntivite, e ao apertar seu olho, você pode também estar correndo o risco de alterar estruturas internas do olho, descolamento, por que não, e outras coisas. Então, assim, eu brinco que a gente deve coçar os olhos com o nosso cotovelo. Só que até agora eu não vi ninguém que conseguiu, mas espero também que não consiga, né? O objetivo não é esse mesmo. Outra coisa que eu falo também, vamos coçar com o cotovelo. Eu falo o seu, né? Não o cotovelo do pai e da mãe. É o seu cotovelo, que fique bem claro também. Bom, pessoal, nós estamos mais ou menos indo para o finalzinho do nosso bate-papo aqui. Tem algumas perguntas que fizeram, que quando a gente anunciou a live, eu deixei lá no Instagram anunciado, o pessoal mandar perguntas e tal. Então eu vou liberar aqui, caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário também para falar. Mas nós temos uma outra questão aqui que fizeram, que é o seguinte: minha filha nasceu e já estava com os olhos lacrimejando desde pequenininha, né? Desde que nasceu. O que pode ser? O que eu tenho que fazer? Tem que levar no oftalmologista sempre, né? Lacrimejar os olhos não é uma coisa natural
quando o bebê nasce. Então, pode ser mais frequente e menos grave, que é uma obstrução do canal da lágrima. Alguns pais me falam, mas obstrução do canal da lágrima não quer dizer que o olho fica seco? Não, é obstrução do canal da lágrima que leva a lágrima do olho para o nariz, o escoamento. Então, ele é produzido pela glândula lacrimal, lubrifica o olho e vai para o canalzinho para o nariz. E aí a gente engole. Por exemplo, a gente chora, escorre o nariz. Então, se esse canalzinho está obstruído, que é muito frequente acontecer, às vezes nos 2 olhos, às vezes um olho só, isso pode fazer com que o olho fique lacrimejante e aí a gente tem que ser orientado, porque no primeiro ano de vida a maior parte acaba sumindo sozinho. Mas a gente não pode esquecer que lacrimejar os olhos também pode ser sinal de glaucoma. É alguma coisa bem mais rara, o glaucoma congênito, graças a Deus, porque é muito mais grave, mas o olho precisa ser avaliado. O oftalmologista precisa para ver se é um sinal de obstrução lacrimal ou se existe algum problema nesse olho, né? Alguma alteração da córnea, por exemplo, uma úlcera ou até um glaucoma. Então ele precisa ser examinado para ser orientado e conduzido da melhor forma possível. Exatamente, né? Uma das causas mais comuns é esse estreitamento do canal, que volta e meia a gente pega no consultório, orienta. Tem a questão da massagenzinha, que alguns pediatras às vezes falam para ficar fazendo movimentos circulares aqui no cantinho, que já ajuda, mas não é só isso. Tem que fazer movimentos circulares e terminar empurrando para baixo aqui na parte final, porque o canalzinho ele vem daqui para dentro aqui do nariz. Então, passando isso aqui para ajudar a abrir. Mas foi interessante você ter falado do glaucoma congênito, né? Porque eu peguei um caso de glaucoma congênito, até mandei no grupo lá do pessoal de Maringá, dos oftalmologistas, para me ajudarem a descobrir uma forma de tratar essa criança, com 10 meses de idade, né? Chegou na clínica e a queixa da mãe, ela não consegue ficar muito com o olho aberto, vive escorrendo, e aí o que a gente faz, não sei o quê. Mas a hora que eu bati o olho naquela criança, vamos dizer assim, eu percebi que tinha alguma coisa diferente, me chamou a atenção o tamanho do olho dela. O jeito que ela não conseguia abrir o olho, que ela ficava fazendo isso aqui como se tivesse alguma coisa incomodando, né? E assim, glaucoma congênito é algo felizmente raro, mas ao mesmo tempo grave. E tem uma coisa, se a pessoa descobre, trata rápido, isso pode ser decisivo, porque normalmente não é que nem outro tipo de glaucoma que ele tem, normalmente é curativo. Lógico que pode desenvolver outro problema, como qualquer criança, qualquer pessoa pode, mas o glaucoma congênito, quando rapidamente diagnosticado e tratado de uma forma correta, essa criança tem a oportunidade, pelo menos, de vir a ter uma visão normal. Coisa que, se ela deixar daquele jeito, infelizmente ela se torna uma pessoa que não vai enxergar, uma pessoa cega, né? E é um diferencial, né? É lacrimejamento como o canalzinho da lágrima também. Exatamente. Por isso a importância de levar no oftalmologista e examinar, né? Porque a gente também a olho nu, às vezes você bate o olho, você já viu o sinal olho grande, às vezes a córnea com edema, né? Aquele fosco. E existem outras coisas, mas a gente com os aparelhos, com os equipamentos vai poder diferenciar e poder ajudar, né? Exato. A Cida falou que a Ana fez bastante massagem, né? A Ana, uma pacientinha que eu cuidei, um pouquinho ela teve mesmo uma obstrução do canal, felizmente está tudo bem. É amiguinha das minhas filhas. Bom, dando sequência agora para que é a tua especialidade, uma delas, aliás, né? Sobre olho torto. Até que idade é normal ter olho torto? É normal ter olho torto em alguma idade? Quando eu devo me preocupar? O estrabismo, a gente chama de estrabismo geralmente após os 6 meses de idade. Quando a gente falou lá de desenvolvimento visual, né, que os olhos captam a imagem junto e tudo mais, esse mecanismo ele se desenvolve nos primeiros 6 meses de idade. Então, todas as mães, os pais que estão aí na live sabem que em algum momento da vida, quando o bebê era pequenininho, você olha assim e vê ele totalmente vesgo, geralmente entorta o olho. Então, a gente não chama isso de estrabismo, é normal ter esse desvio até os 6 meses de idade. Claro que se a criança nasce, o olho está aqui, enfiado aqui, ele não se movimenta e está torto, não precisa esperar 6 meses, né? Com 2, 3 meses você já vê, isso é um estrabismo congênito. Ao contrário do que as pessoas acham, o estrabismo, a maior parte deles, ele não se desenvolve a partir do nascimento, né? A criança não nasce estrábica. Existem alguns casos, mas a grande maioria se desenvolve entre 1 e 4 anos e meio, 5 anos de idade. Então, é uma criança que tinha os olhos alinhados e que, de repente, começa a desviar. E estrabismo é qualquer desvio dos olhos. Para dentro, para fora, para cima. Então,
nada tem a ver com essa parte, né? Eu tenho o rosto bem fino, meus olhos são muito próximos, mas orientais ou algumas pessoas têm isso aqui, né, bem baixinho, e os olhos da criança dá a impressão, quando ela olha para os lados, que está torto. Mas eu sempre falo para os pais, ó, tira uma fotinho com flash. É um jeito da gente olhar. Olha onde está o flash. Se tiver bem na pupila, quer dizer que os olhos estão alinhados. É um olho em relação ao outro olho. Nada tem a ver com a linha média, né? Então, hoje com a tais das selfies e milhões de fotos, é muito comum, né, a gente receber os falsos estrabismos, os pseudo-estrabismos. E aí a mãe fala, tá, então não é nada. Eu falo, olha, é melhor você vir e não ser nada do que você não vir e ser um estrabismo. Porque senão essa criança vai perder a visão desse olho. Então, na dúvida, tem que levar, né? O estrabismo para fora, às vezes, é difícil de detectar. Criança pequena, já chega com medo, vai chorando. A mãe fala, mas ele desvia o olho. Aí o oftalmologista olha e fala, nossa, acho que é o falso estrabismo, né? Mas eu também tenho visto uma frequência enorme, muito maior do que eu sempre tive aqui, 25 anos que eu estou aqui, de estrabismos intermitentes. Quer dizer, hora desvia, olha para outro lugar. A mãe olha, nossa, tá torto. A criança pisca, some. A gente acha também que está muito relacionado ao esforço acomodativo, né, de ficar olhando o celular ou o tablet. Tá? Então, é normal você desviar o olho? Até os 6 meses. A partir dos 6 meses, não é normal. Desviou, tem que tratar. E complementando só, o estrabismo pode ser uma das causas daquele problema que a gente falou anteriormente da ambliopia, ou vista preguiçosa, né? Porque assim, se um olho não está alinhado, esse olho que não está alinhado, ele não vai se desenvolver de uma forma adequada, o cérebro vai esquecer a imagem dele, suprimir, senão ele vai ver duplo, né? Uhum. Ou ele vai ver com uma qualidade inferior. Então, essa pessoa, essa criança não vai ter o desenvolvimento adequado desse olho também. Então, é mais um motivo para verificar se a pessoa tem o estrabismo ou não, se essa criança tem ou não, né? E tratar o quanto antes da forma correta para poder dar essa oportunidade de desenvolvimento. E mais ainda, né, doutora? Acho que aí você pode falar com mais prioridade, mais propriedade. Existem algumas causas que são graves de estrabismo. Existem algumas coisas, felizmente raras, mas que podem ser muito graves. O estrabismo, as mães, eu falo para as mães, tanto uma baixa de visão pode levar a um estrabismo, quanto o estrabismo leva a baixa de visão, que é a ambliopia que a gente sabe. Porém, uma criança que de repente começa a entortar o olho, do nada, pode ser só um estrabismo começando? Pode ser. Mas também pode significar ser um sinal de alerta, né? Pode ser um tumor cerebral pode levar a um estrabismo, geralmente convergente, agudo, e que a única manifestação é o olho torto. Um tumor intraocular, retinoblastoma, uma das manifestações que ele dá é o olho torto. Então, são raras, como você falou. Eu que atendo muita criança, a gente fala que uma vez na vida você vai pegar um retinoblastoma, né? Que é um tumor maligno, intraocular, raro, mas traumático para os pais e traumático para o oftalmologista que atende. Então, uma vez na vida todos os oftalmologistas vão pegar, eu já atendi 5, então, e assim, é risco de vida. Então, a gente faz o diagnóstico, das 5 vezes que eu atendi, os 5 tinham estrabismo, quer dizer, as mães vieram trazendo por causa do estrabismo. E aí a gente vai dilatar a pupila e descobre que existe uma causa para esse olho estar entortando. Ele começou a não enxergar porque tem um tumor. O ano passado nós tivemos 2 crianças na clínica que também vieram. Uma foi até um colega que me encaminhou, uma criança que aparentemente não tinha nada, era só um estrabismo, mas eu achei estranho não ter grau que desencadeasse. Eu falei, vamos fazer uma avaliação neurológica. Ela tinha um tumor cerebral, operou, inclusive o estrabismo sumiu, né? Então, estrabismo é sinal de alerta, é urgência em oftalmologia, não é para ficar esperando, não é para ficar enrolando, é para levar e descartar. É só estrabismo, vamos tratar, ou tem alguma causa e vamos tratar também. Maravilha. A Julieta está participando. Olá, Julieta, boa noite. Qual a chance de ocorrer diplopia após a cirurgia de estrabismo em criança? Ocorre com a mesma frequência que no adulto? Não. Na verdade, a criança tem um mecanismo muito grande de supressão, né? Se o olho está desviado, ela suprimir a imagem. Principalmente, eu digo, uma criança até os 8 anos de idade, tá?
Acima dos 8 anos de idade, do ponto de vista visual, a gente já é adulto. Então, o estrabismo, você pode ter uma diplopia. Tanto pelo próprio estrabismo, ele aparecer depois dos 8 anos. A gente está tendo agora essas crianças que eu falei, o estrabismo relacionado ao uso abusivo de celular. Qual é o sintoma? É diplopia para longe e para perto não, e o olho entortando. Um adulto também tem diplopia se o olho dele não era torto e passou a entortar. Algumas tinham um estrabismo pequenininho, ele aumentou de ângulo, ele aumentou o tamanho e aí tem diplopia. Agora, não é uma complicação frequente você operar o estrabismo e ter diplopia, né? Você pode ter, num caso que o paciente quer uma paralisia, que ele já tem uma diplopia, mas você operar e ter uma diplopia só se você inverter o ângulo, né? Ele tinha um estrabismo para dentro, você operou e, por exemplo, hipercorrigiu e o estrabismo ficou um pouquinho para fora. Aí ele pode ter uma diplopia. Mas é uma complicação extremamente rara, porque até mesmo quando fica um pouquinho para fora, o cérebro suprime de uma certa forma, principalmente em criança. Ótimo. Doutora, fizeram uma pergunta aqui, eu vou tentar dividir em duas, que eu acho que talvez fique mais fácil para a gente responder. Perguntaram assim, uma criança que tem olho torto, quando que a gente deve pensar em corrigir com cirurgia? Acho que a gente pode dividir isso talvez em 2 casos, pelo menos, né? Vamos imaginar aquela criança que tem o estrabismo, já passou da idade do desenvolvimento visual, e nenhum dos olhos, que é o olho torto, ela não enxerga bem. Então, ela não desenvolveu, ela não tem uma visão legal, tá? Então, nesse caso, a cirurgia seria mais para corrigir o estrabismo mesmo, né? Ela não vai corrigir a questão da visão, não vai recuperar a visão. Primeiro, qual seria o momento correto para se operar? E se essa cirurgia teria, assim, um resultado, vamos dizer assim, de alinhamento ocular, de resultado com uma certa segurança de não voltar posteriormente? O estrabismo, a gente fala que o tratamento do estrabismo, ele versa em várias modalidades. A primeira é grau, se existe grau a gente corrige, né? É o tampão, que nós já falamos também, para tratar a biopia, e aí tem a cirurgia. Quando operar? Depende um pouco do tipo de estrabismo. Existem estrabismos, que são aqueles congênitos, que nascem com olho torto, que a gente opera bem precoce, geralmente antes dos 2 anos de idade. Né? Geralmente é melhor a gente operar, porque a criança também tem uma limitação, e para dar condições dela desenvolver a visão de profundidade. Numa criança que tem um estrabismo intermitente, que é aquele que desvia para fora e volta, essa criança ela é tratada clinicamente, geralmente até os 5, 6 anos de idade, e a gente opera mais ou menos nessa época. Por que esperar? Porque no estrabismo intermitente, ele recidiva com muita frequência. Se você operar muito precoce, provavelmente você vai ter que reoperar antes até da adolescência. Então a gente aguarda até os 5, 6 anos de idade, onde ele desenvolveu toda a visão, a maturidade, a capacidade de fundir as imagens, e aí a gente corrige, porque geralmente a gente hipercorrige. Eu deixo um tiquinho de olho para dentro para depois ele alinhar. Eu não posso fazer isso numa criança pequenininha, porque eu posso ter todos os problemas de estrabismo para dentro. Agora, a partir da idade que você consegue examinar bem, avaliar bem, medir o desvio, porque a gente tem que medir, não tem um aparelho que mede, né? Você já me viu lá na clínica, muitas vezes que a gente trabalhando, medindo lá com os prismas, é absolutamente um manual. Então, não existe uma idade nem mínima e nem máxima, tá? Qualquer idade a gente pode operar estrabismo. Tem mães que às vezes ficam muito ansiosas com uma criança muito pequena, porque é muito feio, eu quero alinhar o olho. Eu falo, primeiro eu vou examinar, eu vou fazer o que é melhor para a criança. Não adianta eu operar correndo, e aí a gente não conseguir um bom exame e não ficar o resultado bom e você ter que reoperar. Reoperar sempre é um pouquinho mais difícil que operar a primeira vez. Então a gente aguarda conseguir medir. Tem crianças muito boazinhas que com 3 anos de idade me deixam fazer tudo e tá usando os 2 olhinhos e a gente opera. Tem criança que eu tenho que esperar até 4, 5 anos, 6 anos. Geralmente a gente gosta de operar antes que a criança tenha 6, 7 anos de idade, se possível. Por quê? Porque depois começam os problemas psicológicos, sociais do olho torto. É aquela criança que o amiguinho pergunta, que tem apelido, né? Tem uma pesquisa que foi feita por um colega, o Gustavo, lá do Penido Burnier de Campinas, que ele fez um questionário com pacientes de estrabismo, desde crianças até adultos. E ele fazia questionários sobre o problema.
existe uma palavra que todos os estrábicos disseram acerca do estrabismo. Como foi ser estrábico? Difícil. Então isso me marcou muito quando ele mostrou essa pesquisa de como gera, né? Então pode ser operado. Porque o olho não enxerga, ele não adianta operar que ele vai entortar de novo? Isso não é real, né? E muita gente fala isso, até colegas nossos. Ah, não opera porque volta. O fato de não ter visão pode fazer com que o olho volte a desviar, mas geralmente ele não vai naquele desvio que ele tinha quando você operou, você mudou os músculos de lugar. E se acontecer, daí 10 anos, 20 anos, você opera de novo. Quer dizer, vale a pena. Senão ninguém ia colocar botox, a gente bota botox, depois volta a enrugar, não é verdade? Mas resolveu o problema. Ninguém operar, fazer uma plástica, porque depois vai cair de novo. Não. Então, assim, eu acho que o estrabismo, a cirurgia do estrabismo, ela tem um resultado geralmente muito bom. Se precisar de retoque, é possível fazer um retoque. Pode acontecer, quer dizer, a tendência de desviar o olho a pessoa tem. Com o passar dos anos, isso acontece mais frequente. Você operou pequeno, né? Cresceu, mudou. Mas se ele passou pela adolescência sem estrabismo e voltou a entortar, a gente opera de novo. Então, acho que mais ou menos isso que estavam perguntando, né? Não existe esse não pode operar porque senão vai estar. Não é verdade. Isso a gente responde a questão da idade, falando dos tipos também, né? E importante a gente ver isso daí. E também a questão de alinhar a expectativa, porque às vezes a pessoa acha que com a cirurgia de estrabismo pode recuperar a visão e dependendo do tipo de estrabismo, isso não é verdade, né? Isso. Bom, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, né? Eu acho que que está sendo ainda muito proveitoso para todo mundo que pôde acompanhar. Lembrando que essa live vai ficar disponível. Depois eu também vou arrumar um jeito de colocar ela no YouTube, para quem quiser assistir por lá também. E a gente falou bastante coisa legal. A gente falou sobre o exame da criança, né? Quando deve ser feito o primeiro exame da criança, teste do olhinho, desenvolvimento visual, ambliopia, ceratocone, uso de smartphone, celular, o que mais? Estrabismo, cirurgia, muita coisa, né? Quase tudo. Então tá. Eu acho que é importante, né, Wilson, que fique de tudo isso que nós falamos, né, muita informação às vezes, mas que fique assim, né, levem suas crianças fazer o exame oftalmológico na infância, né, toda a pré-escola deveria encaminhar as crianças. Existem alguns colégios agora, né, pedindo uma avaliação oftalmológica. As crianças não precisam saber informar as letras, né, aquele testezinho que a gente faz, melhora ou piora, ou leia lá, isso já é um ajuste fino. Que a criança não precisa de ajuste fino, que a criança ela compensa pequenas diferenças. Então, é possível com um bebê fazer o exame, a gente saber o grau. A gente tem equipamentos hoje, além da parte manual, que a gente já resolve 90% quase das coisas. Existem aparelhos autorrefratores para bebês, em que a gente já consegue ter uma ideia, né? Então, levem as crianças fazerem exames na primeira infância. Eu acho que se ficar aí, tudo que nós conversamos, nós já estamos super felizes. Com certeza. Isso a gente gostaria de não ouvir mais no consultório, né? Eu esperei até ela aprender as letrinhas para fazer a primeira avaliação. É exatamente isso, doutor. Não precisa. A gente tem condições de verificar e começar a tratar isso o quanto antes, sim, tá? Então não precisa estar alfabetizado. Bom, a gente tem alguns minutinhos e apareceu um último comentário aqui da Claudinha Vieira. Ela está sugerindo um novo tema para ser falado no outro encontro sobre catarata congênita. A gente vai sim estar fazendo qualquer oportunidade também, mas dá para falar alguma coisinha meio rapidinho sobre catarata congênita, doutora, para a gente finalizar? Vamos falar rapidinho. A catarata congênita é totalmente diferente da catarata senil do adulto, né? Como o nome diz, ela já está presente no nascimento. Ela pode ser um olho só ou nos dois olhos. O teste do olhinho, basicamente, para reconhecer a catarata congênita, né? Como a gente falou da ambliopia, o bebê nasce, não enxerga, e nos primeiros dias vai desenvolvendo a visão. Você imagina se existe algo atrapalhando a luz chegar no fundo do olho. Essa criança vai
ter um déficit visual importantíssimo em muito pouco tempo de vida, né? As cataratas bilaterais nos dois olhos, embora, né, nos dois olhos é uma coisa grave, elas, se tratadas a tempo, elas deixam menos déficit visual do que quando é num olho só. Né? Num olho só, um desenvolve e o outro fica para trás. Então, essa criança é uma urgência também, a gente tem que detectar precoce e tentar operar antes de 8 semanas de vida. Basicamente, essa é a recomendação, porque senão essa criança perde a qualidade visual, né? Quando é nos dois olhos, tem que pesquisar a causa disso. Pode ser uma infecção congênita da mãe durante a gestação, pode ser uma doença genética, isso é importante. Outro dia eu atendi uma criança com catarata congênita, de um irmão mais velho não enxergava por catarata congênita, a mãe era uma deficiente visual importante por catarata congênita, e eles nunca fizeram aconselhamento genético para saber qual era o problema, o que ia ser. E todos eles tinham uma deficiência visual importantíssimas, né? E assim, tudo isso é muito importante. Então, a catarata congênita é uma urgência. Nem toda catarata é cirúrgica? Não, a gente tem alguns pacientes que nascem com opacidade do cristalino puntiforme, é um pontinho só. Esse paciente não precisa ser operado, mas ele precisa ser estimulado, ele muitas vezes tem que usar o tampão para usar aquele olho, ele precisa ser acompanhado. Então, catarata congênita não é um carimbo de deficiência visual, perdi a visão. É alguma coisa que tem que ser realmente acompanhada desde cedo, detectada primeiro, que é o mais importante, mas existem níveis de catarata e níveis de intervenção, cirúrgica, clínica ou acompanhamento. Acho que é isso, pelo menos a gente falou um pouquinho aí, uma pincelada. Maravilha. Nós estamos então finalizando. A Claudinha só complementou aqui que a bebê dela está com catarata congênita e ela escreveu alterada pela doutora Silvana. Acho que deve ser operada pela doutora Silvana. Talvez seja a Sofia. Eu sou suspeito para falar, mas está em ótimas mãos, pode ter certeza. Então, doutora, gostaria de finalizar agradecendo por você ter aceito esse convite, humildemente feito por mim aqui. Agradeço de coração. Não só por isso, mas por tudo que você tem feito e já fez por mim, tá bom? Imagina, estamos aí à disposição também, qualquer coisa. Claro, eu gostaria de agradecer o convite, assim, me senti muito honrada de você ter me lembrado de mim, de chamar. Acho que eu tenho muito orgulho da gente ter trabalhado tanto tempo junto e continuamos trabalhando, e temos uma parceria boa, a gente trabalha ainda, discute caso, crianças juntas. Acho que é importante. Infelizmente, a formação na parte de oftalmopediatria, né, não é todo mundo que gosta. Eu sei que você faz isso muito bem, a gente trabalhou junto e atendíamos muito juntos. Eu falo para as mães, levou fazer exame? Infelizmente, às vezes uns colegas, né, a criança começa a gritar, chorar, não é todo mundo que tem paciência, e não é para ter, não é assim. Mas levou, não examinou direito, leve outro colega, leva um colega que examina, a gente examina, né? A gente vai lá, pinga colírio, grita, segura, a gente não desiste, mas a gente tem condições de examinar. Então, para mim, assim, é um motivo de orgulho saber que você faz muito bem isso, atende muito bem as crianças, né? A gente trabalha junto e a gente pode... Tudo em prol dos pacientes. Acho que quando a gente começou a trabalhar, eu já disse isso para você, né? Que trabalhar junto com alguém, a gente tem que ter pelo menos algumas coisas parecidas. O quê? A gente se importar com os clientes, né? A gente às vezes está todo torto lá, mas nós estamos fazendo o nosso melhor, né? A gente nem sempre acerta, que a gente não é Deus, mas a gente sempre está tentando. E isso é muito orgulho de saber que eu pude, em algum momento, abrir alguma porta para você, né? Que você ia acabar abrindo sozinho, mas que pude ajudar nisso, tá? Um prazer. Com certeza, ajudou muito. Gente, muito obrigado. Fica o convite para a próxima live, que vai ser então também sobre criança. Aproveitar que nós estamos próximo ao mês ao Dia das Crianças, né? E então, vamos falar com uma pediatra sobre desenvolvimento geral, ou seja, qual é a importância dos primeiros anos de vida para o crescimento e desenvolvimento da criança, como um todo, não só da visão, tá bom? Silvana, mais uma vez obrigado, boa noite. Pessoal, a live vai ficar disponível no nosso link aqui no nosso Instagram, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço. Tchau, tchau.